Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Circuito Efêmera. Hoje apresentaremos 3 obras cênicas produzidas pela Zona 8. Se você não viu as edições passadas, clica aqui no link na descrição. Curte, comenta e compartilha. A primeira obra do circuito de hoje é a instalação artística Terceiro Lamento, uma produção independente idealizada por Rodrigo Alfla e Rick Martins. E a última obra de hoje é A Ameaça, um projeto idealizado por Rick Martins com apoio da Aldir Blanc do estado de Minas Gerais. Tudo está findado e pronto para um novo recomeço. Novos corpos, novos pensamentos de pessoas novas. Me torno uma rocha que não consegue sair do lugar. Esperança de que, na verdade, um novo recomeço seja com você e com mais ninguém. Seja lá o que for isso, eu sei que me deixa na estaca zero. Dona Beatriz me fez sentir isso, a pureza em seu coração, em vários momentos. Uma senhora que saía de sua casa carregando um punhado de rosas nas mãos e percorria o caminho consumida pela tarefa de levar essas rosas, ou melhor, esse amor, na porta da minha casa.
Ela percebia os detalhes que poderiam me fazer feliz e doava-se de tamanha forma que foi ali que eu percebi o que era o amor pela primeira vez. Por sobrevivência? Chega desse jogo de interesse. Você chama isso de sobrevivência? Para de querer tirar vantagem em tudo. Não se mente afeto. E eu não acredito nesses coraçõezinhos que você me manda. É falso. Eu posso ver. Todo mundo vê e fala. Sabe o que esse caminho vai te trazer? Um bando de urubus puxa-saco, bicando essa ideia fraca que não se sustenta. Estou me sentindo envergonhado. Muito obrigado pela sua bondade. Muito obrigado. Muito obrigado pela cesta básica. Muito obrigado pela mochila de rodinhas quando criança, viu? Muito obrigado pelas roupas velhas do seu filho. Muito obrigado pelo novo sofá velho que está nos dando. Muito obrigado. Eu sou grato. Agora me perdoe. Me perdoe você que é digno e tem o poder de perdoar. Me perdoe pelo meu desejo de querer comer nos mesmos locais de qualidade que você. Me perdoe por eu desejar ter móveis novos e luxuosos na minha casa. Me perdoe por almejar roupas bonitas. Me perdoe. E eu sou grato por merecer tão pouco. Eu sou grato. Sou grato pelo seu enriquecimento sobre os meus esforços. Sou grato. Sou grato pela sua grande autoestima construída esmagando a minha. Eu sou grato por todas as risadas e pedras. Sou grato pelo nojo que expressa quando frequento os meus espaços. Eu sou grato. É tão caridoso. Caridoso. Você é caridoso. Você tem o poder de doar. Ajuda todo mundo aqui. Eu não sei o que seria de nós sem essa pessoa tão caridosa. Um dia, passando pela porta de um estabelecimento, escutei uma voz conhecida dizendo que essa gentinha é muito ingrata. Você gosta de sentir que tem mais que a gente? Sentir que pode mais? Não quer o nosso desenvolvimento? E quando quer, é com a intenção de se promover. Você pode mais que nós. Você acha que me dá voz? Quem me dá voz? Quem? Eu me dou voz. Eu. Nem que eu falasse a língua dos anjos, você me escutaria. Bom, a instalação terceirolamento, ela surgiu, a gente concebeu ela a partir do processo de construção do espetáculo teatral Corpo de Dor, que é um espetáculo concebido por mim e pelo Rick Martins. Eu fiz a direção e algumas contribuições na dramaturgia também. E nesse processo de construção do espetáculo, quando nós nos deparamos com
como a gente vai articular essa cenografia? O que a gente pensa? O que tem que ter? A gente pensou, vamos fazer a cenografia a partir de um dispositivo onde o espectador ele faça uma imersão. Então, basicamente é uma gruta, uma caverna que tem o chão molhado e que tem aquele muro, o Muro das Lamentações. Durante o processo de construção do espetáculo Corpo de Dor, a gente identificou 2 grandes lamentos na construção da dramaturgia. Um grande lamento que falava sobre questões de relacionamento amoroso e um segundo lamento que falava sobre questões de vulnerabilidade socioeconômica, social, e enfim, entre tantas. É um espetáculo em si que fala de vulnerabilidade. E a proposição desse terceiro lamento é justamente a cenografia sem a narrativa do Corpo de Dor, sem a performance do espetáculo, mas o espectador imergindo apenas na cenografia. Então, seria esse terceiro lamento, seria esse encontro.
Tudo começou quando a gente estava no último dia de gravação, de ausência de nós, estava o último dia para a gente gravar, e era um dia que estava chovendo muito, e aí, por conta disso, começou várias coisas dando errado. E aí teve uma hora que a gente ficou impedido de terminar as gravações. E aí, como estava eu e o Rodrigo no local, e daí eu falei para ele, enquanto a gente não consegue terminar a ausência de nós, as gravações, a gente podia fazer um registro aí de movimentos, criando, né, criação de fotos e momentos. E aí eu fui entregando ali, né, ele foi fotografando, eu fui fazendo um movimento, eu fui dialogando assim com a rua. E aí no final a gente tinha assim um trabalho pronto. Ele foi me mostrando assim algumas coisas que ele tinha registrado. E acabou, aí eu olhei pra cara dele, olhou pra mim e eu falei, meu Deus, a gente tem um trabalho aqui a ser feito, né? E foi realmente assim, criado do nada, assim. Do nada no sentido, a gente não estava esperando, nem eu nem ele não tinha pensado sobre isso, até o Rodrigo me entregar o produto final. E aí eu precisava de um tema para aquele trabalho. Eu não tinha pensado ainda. E quando eu vi as caminhadas, os sapatos, quando eu vi cada momento das cenas, eu fui vendo minha mãe, fui vendo mães de amigos, fui vendo todas as mães em geral, assim. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, das mães, né, que elas não dormem nessa caminhada, nesses sapatos, que é os filhos espalhados pelo mundo, mas por trás tem aquela mãe que não dorme, que está preocupada, né? As fotos mesmo das janelas, me veio muito isso, assim, sabe? Da mãe que vigia, da mãe que tá sempre aflita, que tá, sabe? Tentando alcançar o filho de longe. Outra vez aqui? Outra vez? Gente, eu nem sei que lugar que é esse. Parece que vocês estão pensando que eu preciso de ficar mais tempo comigo, né? Gente, já não basta. O tempo que eu tô ficando sozinho em casa é home office. Eu tô cansado de olhar pra minha cara. E vocês ficam aí porque vocês gostam de julgar, né? Gostam sempre de saber das coisas pra ficar julgando. Agora sim, eles vão me tirar de louco. Justo eu. Eu que presto tanta atenção nisso.
E eu já tentei de tudo pra me concentrar. Eu já tentei esporte, eu já tentei meditação, eu já tentei yoga. Gente, eu não tenho paciência pra ficar sentado percebendo meus pensamentos. Ou melhor, as minhas memórias esvaindo, indo embora. Antes o medo era de ser esquecido, né? É tanto tempo que a gente fica sem ver as pessoas que a gente tem medo de ficar esquecido, sabe? De terminar igual aquelas memórias vazias. Será que alguém se lembra de mim? Pelo menos a companhia telefônica lembra, porque ontem mesmo deixaram um boleto ali pra me pagar. Inclusive eu não posso esquecer, né? Não posso esquecer de pagar. Quando as coisas elas estavam normais, era tanta correria, sabe? Que o medo era de ter uma crise nervosa, sabe? Mas parece que agora a ameaça é outra. Agora eu tenho medo de esquecer das coisas, sabe? Se bem que esquecer esse ano que passou, não ia ser tão ruim assim, né? Porque ninguém quer ficar lembrando de tragédia atrás de tragédia. Tá. Ninguém quer ficar lembrando de tragédia, né, gente? Mas se eu começar a ficar louco? A esquecer das coisas, sabe? Se eu começar a esquecer de cuidar das minhas plantinhas, se eu começar a esquecer dos detalhes, sabe? Mas se eu ficar louco eu vou poder fazer coisas sem ser julgado, né? Porque ninguém tem coragem de julgar uma pessoa louca, né? Ninguém tem coragem mesmo de julgar ninguém que é louco. Você já viu alguém julgando uma pessoa louca? O máximo que eles fazem é dar um sedativo, ó, e a pessoa apaga. Mas aí acontece de eu começar a esquecer os detalhes, né? Se eu começar a esquecer meu nome, meu endereço, se eu começar a esquecer até a minha altura. Não. Só tenho que me concentrar. Como é que era o nome daquele autor? Daquele autor que o João me disse? Como é que era o nome daquele livro de autoajuda que o Fabrício me deu? Tá aqui. Não tem nem pingo de noção eu ficar louco, porque na minha família não tem gente doida. Ou será que tem? Será que tem gente doida na minha família? Gente, e se eu nem existir? Eu sou fruto da minha imaginação. Não, é meio impossível isso acontecer, né? Não, né?
Os verdes são coisas que eu não posso esquecer. Os amarelos são palavras que eu não quero esquecer. Só mais uma. Paralelepípedo. Ah, e os rosas são coisas que eu nem quero lembrar de fato, né? Que eu nem preciso lembrar tanto. Que quem quer, afinal de contas, ficar lembrando do presidente? Ninguém quer lembrar do presidente, né? E nessa paranoia de ficar louco, né? Não posso esquecer das coisas. Não sei realmente se eu existo. Como é que era o nome daquele filme? Daquele filme onde uma mulher ela tava morta, mas só que ela não sabia que ela tava morta, sabe? Eu acho que isso é bem possível de acontecer, sabe? Mas enfim, né? Eu nem sei que lugar que é esse, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. E aqui eu posso ficar louco, né? Ninguém vai me tirar de louco aqui. É só me concentrar e começar a lembrar das coisas. É só anotar tudo no papel e eu não vou ficar louco. Eu não sou uma pessoa que tem condição de esquecer tudo. Ninguém esquece das coisas assim de uma hora para outra, né? E eu tenho certeza. O que eu tava falando mesmo? Que lugar que é esse? A cena curta Ameaça, originalmente, ela foi construída há muito tempo atrás na faculdade. A inspiração foi uma cena que eu fiz em uma disciplina que eu fiz na faculdade, onde já constava com essa ideia dos post-its, né, dessa ideia da pessoa que estava ficando louca, que esquecia algumas coisas, mas ele era já um texto pronto, esse texto da faculdade. E agora eu escrevi o texto, né, eu tive novas ideias, e a construção da cena foi se dando a partir desse texto original. Quando eu estava na construção desse texto passado, dessa cena antiga na faculdade, e pensava nessa pessoa que ela esquecia, que ela tinha medo de ficar louca, eu sempre pensei, o que uma pessoa ela pode fazer para ela não esquecer as coisas? O que uma pessoa tende a fazer para não esquecer as coisas? Ela costuma anotar em um diário, em algum papel, e aí veio a ideia do post-it. Além dessa pessoa escrever nesse post-it o que ela queria se lembrar, né? O post-it traz muita cor, né? E isso me deixa um pouco entusiasmado em relação à estética da cena. Esse entusiasmo realmente ele é para trazer uma excitação para o espectador, mas a gente observa as cores. Quando eu pensei nessa cena, na verdade, na ameaça, não a cena lá da faculdade, mas nessa nova ameaça, eu queria que ela fosse uma cena leve. E essas cores para mim trazem essa leveza, entendeu? Uma cena engraçada, uma cena dinâmica, que tipo assim, tivesse alguns momentos de reflexão, alguns momentos chaves assim que a pessoa tem que pensar um pouquinho, mas que fosse uma cena divertida. E essas cores trazem isso, essa diversão. Quando eu pensei nessa proposta dessa cena e a gente estava no começo da pandemia, né, no começo desse isolamento, e aí veio um questionamento para mim. Gente, eu tô tanto tempo dentro de casa, eu tô tanto tempo sem ver as pessoas, os meus colegas, os meus amigos, sem esse encontro. Será que em algum momento eu esqueci dessas pessoas? Será que é possível eu esquecer dessas pessoas se a gente não tem a presença dessas pessoas? E aí, o que vocês acharam das obras? Comenta aqui embaixo!
E agora, o quadro de crítica. Olá, vamos falar um pouco então sobre a primeira cena, a ameaça. Bom, de início já é muito impressionante aquele homem naquele mar de post-its, né? Ele sendo tragado ali por aquela realidade. Ele vai tirando um monte de post-it do bolso, das entranhas, da boca, né? Isso é muito forte como imagem, assim. Achei que a linguagem da performance junto com esse roteiro foi um casamento assim ideal. Tem uma outra crítica também nessa cena que eu achei interessante, que é o medo de ser esquecido, né? Ou melhor dizendo, o que lhe é permitido esquecer, né? A gente pode esquecer de muitas coisas, mas não pode esquecer, por exemplo, que somos um ser que vive à base de dinheiro, né? Então você pode até enlouquecer, desde que você pague suas contas, seus boletos, né? Uma coisa interessante da cena também é que aqueles post-its estão todos vazios, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Quantas vezes, né, as pessoas estão loucas por bater uma meta, um objetivo, mas não se sabe direito para quê, por que fazer aquilo, né? No entanto, você segue esse caminho. A cena discute também, né, esse personagem discute esse limiar da loucura, né? Como ficar todo dia no mesmo lugar pode dar uma sensação de desconhecimento, de olhar no espelho e não saber quem é, que casa é essa, né? Essa é uma reflexão muito interessante, porque se não morremos de Covid, podemos morrer de loucura também, de outras coisas que são vindas do isolamento. Eu só senti falta um pouquinho nessa cena, no final, de ter uma loucura mais evidente ali, de ter realmente um rompante, uma quebra daquilo. Achei que o final ficou um pouco tímido, mas não é algo que prejudica a cena. É uma cena extremamente interessante. Bom, falando um pouco sobre agora a cena, o terceiro lamento, essa cena é muito interessante, né? Ela já começa com um tom muito lúgubre e para mim, assim, eu tive uma sensação muito clara de um santuário vazio, né? Um santuário sem santos e nem fiéis, né? Que a fé ali, o objeto da fé está um pouco disperso. E aí essa cena, eu pensei que ela ia ser bem monótona no começo e ela vai surpreendendo, né, da metade pro final. Ela vai, enfim, ela vai parar em outro lugar, porque no começo você tem ali uma voz doce de agradecimento por algumas coisas e depois você tem uma quebra disso, uma revolta total em relação a isso, né? Eu vejo uma crítica muito clara a um mantra que a gente ouve muito hoje em dia, que é o seja grato, né? E vamos ser gratos por quê? Para quê? Né? E o que está por trás desse mantra seja grato também? Será que está acontecendo aí uma omissão de um olhar crítico para ver como as coisas realmente são? Né? Acredito que sim. Então é muito interessante essa mudança, né? Esse agradecimento que vira revolta. E vale salientar aqui que é interessante também ali os movimentos de câmera, como esse olhar também acompanha essa loucura, né? Então você tem um olhar passivo e de repente começa a enraivecer como um cachorro louco. E a direção musical dessa cena é muito interessante também. Ela acompanha esses movimentos, né? Tem alguns momentos ali que tem uns ruídos bastante incômodos também, mas você segue vendo porque a cena é bastante interessante. Eu acabei de me lembrar, quando vi essa cena, de um verso de uma música que fala, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê, né? Eu acho que essa mensagem é bem presente ali. Agora falando um pouco sobre a última cena, Qual Mãe que Dorme, eu adorei essa cena. Achei de uma poética, assim, belíssima. O começo é bem emocionante com aqueles sapatos, né? Vale salientar que o recurso dos sapatos no teatro não é um recurso necessariamente novo, né? Tem várias companhias que já usaram esse recurso, mas aqui é interessante porque você começa com o sapato numa via, depois você vê o sapato num lugar que parece uma rodoviária, depois você vê outro par de sapato num lugar que parece um estabelecimento, numa passarela. Essa construção é interessante porque ela dá uma ideia de micro para o macro,
né? Eu não estou falando de uma coisa pontual, de um desaparecimento pontual, né? É uma epidemia, é uma coisa que toma a cidade. Então acho que essa construção ali de cenas no começo ficou muito interessante. E aí você tem ali aquela mãe que tem um objetivo muito claro, que é sair em busca desses sapatos e recolhendo esses sapatos. Mas olha que interessante, né? No meio desse objetivo, dessa meta que ela tem, tudo perde o sentido, né? Mas não perde de uma vez. Primeiro ela deixa os sapatos na cidade, ainda com os outros na mão, e depois ela joga aqueles sapatos no chão. Tem uma perda de sentido ali muito clara. Parece que ela mesma se pergunta: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso, né? E aí ela tenta se agarrar ali no final a um objetivo que parece mais palpável, mas enfim, não tem muito sucesso ali, e vai embora, descalça, sem os sapatos. Então, é uma cena belíssima, assim, que mostra bastante essa perda de sentido, né? Por quê? Pra quê? Bom, se eu pudesse elencar aqui alguns pontos em comum dessas três cenas, com certeza é a solidão desses personagens, né? E como é que eles elaboram essa busca de sentido da vida. E um segundo ponto que tem em comum é exatamente a perda de sentido, né? Quais são meus objetivos, minhas metas? Para que eu estou fazendo isso? Para onde eu estou indo? E como também existe um movimento desses três personagens, mas ao mesmo tempo eles sentem impossibilidade de sair do mesmo lugar, né? Tem uma questão forte ali de sufocamento. Mas se eu pudesse elencar pontos em comum entre essas três cenas, seriam esses. Curtiram o programa de hoje? Para vocês que ficaram interessados nos nossos relatos de produção e querem assistir o conteúdo na íntegra, fiquem de olho no nosso Instagram. É só seguir @efêmera, que lá você vai ver todos os conteúdos. E lembram que na edição passada eu falei que vinha novidade por aí? Então, vamos abrir temporada das cenas ao vivo e online. E a nossa primeira obra a ser apresentada será Ameaça. Contamos com a presença virtual de vocês. Por hoje é só. Até o próximo programa. Curte, comenta, compartilha.